gente, meu nome é Carol e hoje a gente vai reagir a como Oscar Smith se tornou o maior jogador a nunca jogar na NBA. Caramba, como assim? Ele é o maior sem nunca ter jogado. Pouca gente no mundo pode dizer que foi tão dominante quanto Oscar Schmidt. E ainda assim, muita gente nunca ouviu falar dele como deveria. E agora, com a sua partida, essa história ganha um peso ainda maior. Esse vídeo não é só sobre números, é uma homenagem a um dos maiores pontuadores que o basquete já viu. Ao longo da sua carreira profissional, Oscar acumulou impressionantes 49.737 pontos. Para você ter ideia do absurdo que isso representa, são 11 mil pontos a mais que Kareem Abdul-Jabbar marcou na NBA. Mas não para por aí. Oscar disputou 5 Olimpíadas, mantendo uma média de quase 29 pontos por jogo ao longo de toda a sua trajetória olímpica. Em 1988, ele atingiu um nível quase inacreditável. Mais de 42 pontos. Porque é BR. Por partida em 8 jogos. E o resultado disso, ele se tornou simplesmente o maior pontuador da história do basquete olímpico. Ele recusou no NBA, caramba. Com 1.093 pontos. Não é à toa que Larry Bird o descreveu como um dos maiores pontuadores de sua geração. Durante quase 2 décadas, Oscar dominou o cenário olímpico. E mesmo sem conquistar uma medalha com o Brasil, os números contam apenas uma parte da história. Porque o impacto dele vai muito além das estatísticas. Estamos falando de um verdadeiro monstro ofensivo, um jogador capaz de pontuar de qualquer lugar da quadra, alguém que já arremessava de muito além da linha de 3 pontos, muito antes de se tornar comum no basquete moderno. Um jogador realmente à frente do seu tempo. E foi justamente esse talento absurdo que chamou a atenção do New Jersey Nets no draft de 1984. Mas o que parecia ser a maior oportunidade da sua carreira acabou se transformando em uma das decisões mais intrigantes da história do basquete. Porque quando a chance de jogar na NBA finalmente apareceu, Oscar Schmidt disse não. E aí fica a pergunta, por quê? E aí, pessoal, hoje a gente vai olhar com mais calma para um dos maiores pontuadores que o basquete já viu. E que, curiosamente, muita gente não conhece como deveria. Oscar Schmidt. E, sinceramente, depois de tudo que ele fez dentro de quadra, talvez nem precise de uma grande introdução. Mas antes de continuar, vale dizer, se esse vídeo te impactar de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Ainda mais em um conteúdo como esse, que também serve como homenagem a um jogador que marcou gerações. Agora, sem mais enrolação, vamos entrar na história. Na época em que Oscar brilhou, jogadores de NBA não podiam disputar as Olimpíadas. Isso mudou completamente o rumo da carreira dele. Porque em 1988, se ele tivesse aceitado um contrato na Liga Americana, simplesmente não poderia defender o Brasil. Mas por quê? Tipo assim, porque, exemplo, os jogadores que estão jogando em times europeus, jogadores de futebol que jogam em times europeus podem jogar nas Olimpíadas. Por que os de basquete que estão na NBA não podem? Será que mudou? Na época não podia, hoje em dia tá liberado. Tá. Many people here is asking, why this guy never play in NBA? Entendi. I will explain to you. In 1984, the New Jersey Nets drafted me. 6th round. I was the choice 144. Ô, louco. I say, okay. This was after the Olympic Games in Los Angeles. I go there and I'll show them what they will lose. I go there and I practice 1 week and I play 5 games. 2 of them against Charles Barkley. He guarded me. Never found me in the court. I came there and say, hey coach, thanks to draft me. But I can tell you, here is 1 point a minute. And say, who is this guy? It was 1 point a minute. 25 minutes, 25 points a game in that 5 games. And they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets. And I say, thank you very much. But if I play 1 game here, I'll never play with my national team. Never more. That was the Mas aí nunca mais, exemplo, tipo assim, o cara vai lá e ele aceita jogar na NBA. E se ele quiser sair da NBA, ele nunca mais pode jogar nas Olimpíadas? If you don't know. E foi aí que veio a decisão que define quem ele foi. Oscar escolheu o Brasil. Escolheu vestir a camisa da seleção,
representar o país, ao invés de buscar fama, dinheiro e reconhecimento na maior liga do mundo. E quando você olha para isso hoje, sabendo que ele terminou a carreira com quase 50 mil pontos, é impossível não pensar. Esse é um dos maiores e se da história do basquete. O próprio Oscar já chegou a dizer, com total confiança, que seria facilmente um dos 10 melhores jogadores de todos os tempos, que um defensor sozinho nunca conseguiria pará-lo. Você não me viu, se eu fosse pra NBA, eu ia arrebentar com aquele jogo deles lá. Você é melhor do que os caras mesmo, assim? Você fala Eu ia isso. top 10. Top 10 da história. Você tá na Top corrida 10. de MVP todo ano? Todo ano. Porque Pô, será que ele se arrependeu de não ter participado, mano? é o mesmo basquete, cara. E eu sei jogar basquete. Os caras dão porrada. E daí? Eu também dou. Vem marcar pra você ver como você vai apanhar. Ô, louco. É uma afirmação ousada, sem dúvida. E claro, nunca vamos ter uma prova concreta disso, porque ele nunca jogou na NBA. Mas quando você olha pra tudo que ele fez, talvez essa ideia não seja tão absurda assim. Então agora, vamos mergulhar de verdade na carreira lendária de Oscar Schmidt e entender se essa confiança toda O faz... Underline Fedora mandou Nossa, R$5. não, tá Eu profanando queria que o até o Arthur nome do botasse Fedora, foto larga a no mão. Enquanto Os caras tão mamo profanando no até o aplauso, bato Fedora. punheta pro Braga. Parou, mano. Ai, que delícia. Que É o isso? Fedora, não é fake. Tão profanando todo mundo do chat, mano. Ô, louco. Vamos mergulhar de verdade na carreira lendária de Oscar Schmidt e entender se essa confiança toda fazia sentido. Não Para é fake, sustentar essa confia. afirmação de que Oscar Schmidt poderia estar entre os maiores de todos os tempos, faz sentido comparar ele diretamente com lendas da NBA, especialmente aquelas que representam os Estados Unidos nas Olimpíadas. Claro, existe um contexto importante aqui. Oscar era de longe a principal opção ofensiva do Brasil. Todo jogo passava por ele, mas mesmo assim, os números impressionam. Quando colocamos Oscar lado a lado com nomes como Kevin Durant, Michael Jordan, Kobe Bryant, Carmelo Anthony e Charles Barkley, a diferença é absurda. Entre todos eles, apenas... Caraca, mas... ô, gente, olha isso aqui. Ele tinha muito mais ponto. Que isso? Que isso? Que loucura. Durant chegou perto e ainda assim ficou a menos de 10 pontos por jogo da média de Oscar. E não para por aí. Nos rebotes, Oscar também aparece no topo da lista. E quando o assunto é pontuação total, aí simplesmente não existe comparação. Dentro da história do basquete olímpico dos Estados Unidos, Carmelo Anthony lidera como o maior pontuador com 336 pontos. Oscar, mais de 700 pontos à frente. E talvez o mais impressionante seja contra quem esses números foram construídos. Enfrentando os Estados Unidos, basicamente o melhor nível de competição possível, Oscar manteve médias de 27 pontos e quase 5 rebotes por jogo. Ou seja, ele não inflava estatísticas contra times fracos. Ele produzia praticamente o mesmo nível absurdo contra qualquer adversário. Isso mostra uma coisa com muita clareza. Oscar Schmidt era um pontuador de elite em qualquer cenário. E agora a gente volta no tempo. É porque eu acho que o basquete aqui no Brasil não é tão, tipo, reconhecido, né? Tipo, tão falado assim, né? Quanto o futebol, por exemplo. Porque assim, que o basquete, né, NBA nos Estados Unidos é muito forte. Aqui no Brasil é mais fraco, né? Não é tão falado assim, né? É uma pena que eu acho o basquete um esporte da hora. Os anos depois de ele recusar a NBA. O Brasil entra nos Jogos Pan-Americanos e do outro lado, como esperado, os Estados Unidos era o grande favorito. E não era à toa. A equipe americana era liderada por David Robinson, futuro membro do Hall da Fama, e vinha atropelando todos os adversários no torneio. Pareciam imparáveis. Mas do outro lado da chave, Oscar Schmidt estava liderando o Brasil. E jogo após jogo, ele carregou a seleção até a final. O que nos leva ao confronto decisivo, 23 de julho de 1987. Brasil contra Estados Unidos. E o que acontece nesse jogo entra para a história do basquete mundial. Foi justamente nesse jogo que Oscar Schmidt mostrou ao mundo, em pleno território americano, do que ele realmente era capaz. Até Caraca. aquele momento, era o maior jogo da vida dele. Mas o início não foi nada fácil. O Brasil foi pro intervalo perdendo por 16 pontos. Então, E Oscar aqui, infelizmente, é muito triste isso. A gente já falou isso em outro vídeo, né? Mas só o futebol que tem patrocínio, que tem investimento e tal. E acaba que outros esportes que são tão legais quanto, né? Outros atletas que são tão bons quanto os jogadores de futebol não tem investimento e patrocínio, né, cara? Isso é bem triste. Mas o início não foi nada fácil. O Brasil foi pro intervalo perdendo por 16 pontos. E Oscar, surpreendentemente, tinha apenas 11 pontos na primeira metade. Tudo indicava mais uma vitória tranquila dos Estados Unidos. Só que o segundo tempo mudou tudo. Com pouco mais de 17 minutos restantes, surgiu uma brecha. Uma pequena chance. O placar marcava 77-62 para os americanos e foi aí que começou algo histórico, com David Robinson no banco com problema com faltas. Liderados por Oscar, o Brasil iniciou uma reação simplesmente absurda. Bola após bola,
O time do basquete do Corinthians tá fechando as portas sem grana, você vê. Corinthians no futebol é enorme, tem muito dinheiro, mas aí no basquete não tem mínimo de investimento. É meio triste, né, mano? E foi aí que começou algo histórico, com David Robinson no banco com problema com faltas. Liderados por Oscar, o Brasil iniciou uma reação simplesmente absurda. Bola após bola, ele começou a acertar arremessos difíceis, improváveis, daqueles que quebram qualquer defesa. E de repente, o impossível começou a acontecer. Ô, louco. Uma sequência de 21-4. O Brasil virou o jogo. Silêncio no ginásio, choque Só total. o futebol masculino tem A investimento partida mesmo. virou uma batalha ponto a ponto. Os Estados Unidos tentaram reagir, com David Robinson voltando à quadra para tentar conter o caos. Mas já era tarde demais. O momento era brasileiro e, principalmente, era de Oscar. Só no segundo tempo, ele marcou 35 pontos. No total, 46. O Sá é dono de um time de basquete, ô louco. R$5. Boa noite, paciente zero do autismo. Como vai? Já tentou procurar seus pais Paciente verdadeiros? zero do autismo. É verdade que você trocou a Rai pela Luli. Não troquei. Tem espaço para todas em meu coração. Só no segundo tempo, ele marcou 35 pontos. No total, 46. Com 7 bolas de 3. Uma atuação simplesmente lendária contra alguns dos melhores Mano, jogadores. eu sou igual o prota do Sem Namoradas que te amam muito, cara. Eu sou literalmente ele, mano. Eu sou literalmente ele, cara. Com 7 bolas de 3. Uma atuação simplesmente lendária contra o tal, principalmente, era de Oscar. Só no segundo tempo, ele marcou 35 pontos. No total, 46. Com 7 bolas de 3. Uma atuação simplesmente lendária contra alguns dos melhores jogadores do mundo dentro da casa deles. Esse não foi só um grande jogo. Foi o jogo que eternizou Oscar Schmidt como um dos maiores pontuadores da história do basquete. Caraca. Depois daquele jogo, Oscar não conseguiu segurar a emoção. Ele chorou. Chorou como alguém que sabia exatamente o tamanho do que tinha acabado de fazer. E quando perguntaram sobre aquela vitória, a resposta dele foi tão sincera quanto marcante. Os Estados Unidos eram sim o melhor time do mundo, sempre foram. E todos sabiam disso. Mas naquele dia, por um momento, o Brasil foi melhor. E eles fizeram o que parecia impossível. Eles venceram. E toda aquela confiança, todo aquele momento, carregaram o Oscar... Caetano mandou R$5. Quero sentar na piroca gigantesca do Niklaus e depois chupar. Porra, galera, vocês... Olha só! Eu vou ter que depois cortar a desgraça desse vídeo aqui, mano. Porque vocês estão profanando a droga do donates aqui vai pro CR Reacts, cara. Vocês estão profanando meus donates, mano. Vou ter que depois cortar, mano. Ele foi tão sincera quanto marcante. Os Estados Unidos eram sim o melhor time do mundo, sempre foram. E todos sabiam disso. Mas naquele dia, por um momento, o Brasil foi melhor. E eles fizeram o que parecia impossível. Eles venceram. E toda aquela confiança, todo aquele momento, carregaram o Oscar direto para 1988. Um ano depois, ele entregaria uma das maiores performances da história das Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos de 1988, Oscar atingiu um nível simplesmente absurdo, mais de 42 pontos por jogo. Além disso, quase 8 rebotes por partida. E não foi algo pontual. Nos últimos jogos, ele simplesmente não parava, passando dos 40 pontos repetidas vezes, como se fosse algo comum. Era domínio absoluto. Mesmo assim, os Estados Unidos conseguiram sua revanche. Conseguiram limitar Oscar a apenas 31 pontos em um dos confrontos. Mas aqui está o detalhe mais importante. Nem os Estados Unidos saíram com ouro naquela Olimpíada. E isso mudou tudo. Porque o mundo percebeu algo que... Opa! Obrigado, Mate. Tamo junto. Valeu pelo sub. Valeu, mano. Tamo junto. Nem os Estados Unidos saíram com ouro naquela Olimpíada. E isso mudou tudo. Porque o mundo percebeu algo que já vinha acontecendo em silêncio. O basquete global estava evoluindo, e rápido. Jogadores como Oscar Schmidt estavam provando que o talento não existia só dentro da NBA, que era possível dominar mesmo fora dela. E foi exatamente essa realidade que levou à criação do maior time da história, o lendário Dream Team. A partir dos Jogos Olímpicos de 1992, jogadores de NBA passaram a ser liberados para disputar as Olimpíadas. E em parte, isso aconteceu... Sacanagem, mano. É agora que ele já tinha negado, mano. Paia. Porque o mundo viu alguém marcar mais de 40 pontos por jogo contra as melhores seleções do planeta. Isso não era normal, isso era um alerta. E o nome desse alerta era Oscar Schmidt. E avançando no tempo, chegamos a 1992. Agora, Oscar finalmente teria pela frente o maior desafio possível, o lendário Dream Team. Do outro lado, simplesmente alguns dos maiores jogadores da história.
Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson e uma coleção absurda de Hall da Fama. O resultado? Derrota do Brasil por 127-83. Mas mesmo nesse cenário, Oscar fez o que sempre fez. Pontuou. Foram 24 pontos, número que curiosamente empatou com uma maior pontuação individual contra o Dream Team em toda aquela Olimpíada. Mesmo contra o melhor time já montado no basquete, ele ainda encontrou uma forma de brilhar. E aqui vem uma das maiores ironias da história. Com a mudança nas regras olímpicas, jogadores de NBA agora poderiam atuar pela seleção. Ou seja, Oscar finalmente poderia jogar na NBA sem abrir mão do Brasil. Mas havia um problema: o tempo. Quando essa mudança aconteceu, ele já tinha 34 anos. Isso que eu falei. Pô, quando mudaram, ele já tava bem mais velho. Tipo assim, sacanagem, porra. Não tava mais tão no prime, entendeu? Muito paia. O auge já tinha passado. E por isso, ele seguiu sua carreira longe da NBA. Paia. Mas nunca longe do seu nível absurdo. Porque mesmo Mano, anos pior que, tipo assim, eu acho que pro basquete nacional, se ele tivesse jogado na NBA, ia, tipo assim, eu acho que o basquete do Brasil ia ser diferente. Tipo assim, eu acho que aqui o basquete do Brasil ia ter muito mais reconhecimento, entendeu? Patrocínio, reconhecimento, que ia ter chamado a atenção dos jogadores brasileiros, entendeu? Se ele tivesse aceitado. Talvez o basquete no Brasil fosse muito maior se ele tivesse ido pra NBA, né? Porque ia ter chamado a atenção, pô, um jogador brasileiro na NBA, tá ligado? Ganhando várias coisas, sendo o melhor do mundo. Pô, ia ter chamado muita atenção pro nosso basquete e talvez aí os nossos atletas de basquete tivessem muito mais investimento, apoio, patrocínio e talvez o basquete aqui no Brasil fosse tão grande quanto é nos Estados Unidos, tá ligado? Não transmitia. Por quê? Porque não tinha investimento, não tinha negócio. Mas talvez se tivesse um jogador grande quanto ele, jogando lá fora, talvez começasse a transmitir, começasse a passar aqui, né? Não sei também, não tem como saber o que ia acontecer. Mas talvez isso pudesse ter acontecido. seguiu sua carreira longe da NBA, mas nunca longe do seu nível absurdo. Porque mesmo anos depois, já veterano, Oscar ainda fazia coisas inacreditáveis. Na temporada de 94 e 95, jogando na Espanha aos 36 anos, ele teve média de mais de 33 pontos por jogo. E não era só volume, era eficiência. Mais de 42% nas bolas de 3. E um detalhe que mostra o quão fora da curva isso era, ele arremessava mais de 23 vezes por jogo. Para colocar isso em perspectiva, desde os anos 2000, pouquíssimos jogadores na NBA chegaram sequer perto desse volume. Isso não é... O Brasil ganhou dos Estados Unidos no maior campeonato mundial de basquete. Isso foi lendário. Foi tão traumatizante para os americanos que eles tentaram meio que apagar essa mancha. Nos anos 2000, pouquíssimos Recalcados jogadores invejosos. na NBA chegaram Não aguento ver um divo brasileiro no topo. por jogo. Para colocar isso em perspectiva, desde os anos 2000, pouquíssimos jogadores na NBA chegaram sequer perto desse volume. Isso não é normal. Isso é obsessão por pontuar. Isso é mentalidade de elite. Isso é Oscar Schmidt. E talvez o mais interessante é que esse impacto atravessou gerações. Porque um jovem chamado Kobe Bryant cresceu assistindo Oscar, se inspirando, aprendendo com ele. Durante sua infância na Itália, Kobe Bryant acompanhava de perto o basquete europeu, justamente na época em que Oscar brilhava por lá. Mas qual foi a maior personalidade assim, de pessoas que você conheceu, mas aquela que você falou assim, eu tinha vontade de apertar a mão desse cara, que um cara que você foi teu ídolo, assim. Ah, Kobe Bryant, pô. É? Mas eu apertei a mão dele, falei, porra, você é fudido pra caralho. Porque eu batia no pai dele todo ano. Né? Sofreu, meu pai. Aí o pai dele um dia viu ele falando pro pai que era meu fã. Falei, não faça isso com a tua carreira, rapaz. Tem o Michael Jordan, tem o Magic Johnson. Falei, não, você pede todo ano pro Oscar. Pô, que da hora, mano. Caraca. Que da hora, pô. E enquanto muita gente falava sobre Michael Jordan ou Magic Johnson, Kobe queria saber de outra coisa. Ele queria falar sobre Oscar. A admiração era tão grande que Kobe chegou a dar um apelido pra ele, Cara, La Bomba. Uma ele era muito alto. referência direta ao seu poder de pontuar, de decidir jogos, de explodir qualquer defesa. Tem algum lugar que os VODs ficam salvos? Mano, tem o CR Reacts, exclamação CR, tem o exclamação Cortes, que é o meu canal de cortes. E tem a Kik, que as lives ficam lá. E tem a Chute. Não, e tem o Cinefy. E tem o Cinefy que os reacts de filmes, séries e animes vão tudo pra lá. Então aí tem bastante coisa aí, ó. Tem canal de cortes da Carol Baltz, tem o CR Reacts, tem a Kik, tem os VODs lá e tem o Cinefy. Aí você pode colocar exclamação CR, exclamação cortes, exclamação Cinefy, exclamação chute. Obrigado, Igor, tamo junto. Deus abençoe, amém. Valeu, Igor, obrigado pelo gift sub.
Muita gente falava sobre Michael Jordan ou Magic Johnson, Kobe queria saber de outra coisa. Ele queria falar sobre Oscar. A admiração era tão grande que... Como assim algum dia no YouTube? Tem 2 canais no YouTube, você quer mais? Como assim no YouTube? Já tem 2 canais no YouTube. Você quer mais do que isso? Tá maluco? Já tem 2. Kobe chegou a dar um apelido pra ele, La Bomba, uma referência direta ao seu poder de pontuar, de decidir jogos, de explodir qualquer defesa. Isso diz muito, porque estamos falando de um dos jogadores mais obcecados por excelência da história, admirando alguém que nunca jogou na NBA. E agora, caminhando para o fim da trajetória olímpica de Oscar, chegamos a 1996, os Jogos Olímpicos de 96, a última dança. Aos 38 anos, quando a maioria já estava aposentado ou em declínio total, Oscar ainda produzia em nível absurdo. Mais de 27 pontos por jogo, simplesmente inacreditável. Quando aquelas Olimpíadas chegaram ao fim, a história estava escrita. Oscar Schmidt se tornava o maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. E no panorama geral, 49.737 pontos na carreira profissional. O maior número já registrado até LeBron James ultrapassar. Mais de 11 mil pontos acima de Kareem Abdul-Jabbar na NBA. Números que não parecem reais. Números que parecem exagero, mas são história. Mano, e é aqui que surge a pergunta inevitável. A pergunta é que vai acompanhar o basquete para sempre. E se Oscar Schmidt tivesse jogado na NBA? É o que eu falei, mano. Esse e se é muito doido, tá? Porque esse e se poderia ter mudado muito o nosso basquete brasileiro, né, mano? Doideira? O próprio Oscar acreditava que poderia estar entre os 10 melhores jogadores de todos os tempos. Quando a gente olha para tudo que ele fez, fica difícil ignorar. Porque dentro do recorte que nós temos, Olimpíadas, competições internacionais, confrontos contra os Estados Unidos... Teria aberto muitas portas. Eu acho também, mano. As evidências mostram algo muito claro. Oscar era um pontuador de elite. Mesmo já mais velho, mesmo fora... E assim, não foi culpa dele não, tá? Porque eu achei muito admirável ele ter escolhido jogar nas Olimpíadas pela seleção brasileira, né? Pelo time nacional, do que entrar na NBA, tá? Isso foi muito da hora dele, que ele não, tipo assim, deixou o Brasil pra trás. Ele se manteve no Brasil. Falou assim, não, eu vou jogar pelo Brasil, tá ligado? Eu quero ganhar pelo Brasil. Isso, porra, isso aí é muito admirável, tá ligado? Ele quis ser campeão com o Brasil. Então ele não, tipo assim, traiu o Brasil pra ganhar rios e rios e rios de dinheiro na NBA, né? Isso aí é, admirável. Mas, infelizmente, tinha essa regra, né? E eles tiraram essa regra logo depois que ele já tinha passado do prime, do auge dele, né, mano? Mas imagina se não tivesse essa regra e ele tivesse jogado tanto nas Olimpíadas quanto no NBA. Ia ter aberto muitas portas pro basquete brasileiro, eu acho. Mas assim, eu acho muito admirável ele não ter trocado a seleção brasileira pela NBA, que realmente ele ia ganhar muito mais dinheiro na NBA, ia ganhar muito mais fama internacional, né, mundial. E o cara se manteve no Brasil, isso é muito da hora, tá ligado? Não é todo mundo que faz isso não, tá? A maioria não faz, né, no caso. Então isso dele é bem admirável. Algo muito claro. Oscar era um pontuador de elite. Mesmo já mais velho, mesmo fora da NBA, ele continuava produzindo em altíssimo nível. E mais importante do que isso, ele provou repetidas vezes que conseguia pontuar contra os melhores jogadores do mundo. Não era só volume, era consistência, era talento real. Mas existe um limite que a gente nunca vai ultrapassar. A gente nunca vai saber o que teria acontecido se ele tivesse jogado na NBA. Nunca vamos ver como ele se sairia temporada após temporada, enfrentando as maiores estrelas do planeta. E talvez seja exatamente isso que torna a história dele tão fascinante. Porque tudo que nos resta é imaginar. O que a gente sabe com certeza é que estamos falando de uma lenda. É sempre quase um 50 mil pontos na carreira. Impossível saber. Independentemente da liga, do contexto, da época, isso é absurdo. Isso é histórico. E agora, com sua partida, essa história ganha um significado ainda mais forte. Oscar Schmidt não foi apenas um dos maiores pontuadores da história do basquete. Ele foi um símbolo de talento, de lealdade ao seu país e de uma geração inteira que aprendeu a amar o jogo vendo ele jogar. Talvez a gente nunca tenha visto ele na NBA, mas o impacto dele no basquete mundial é inegável. E hoje fica o respeito e a lembrança de um jogador que fez o impossível parecer rotina. Descansa em paz, Oscar Schmidt. Nossa, que bonito, mano. Muito legal. Bom vídeo, hein, mano. Excelente vídeo, na verdade. Muito bom, cara. Arrepiei no final. Não sabia, não conhecia ele. Cara, sabe o que eu fico triste? Eu queria que tivesse outros esportes aqui no Brasil, né? Que fossem... Opa! Obrigado, Eric. Valeu pelos 11 meses. Pelos 54 meses! Caramba! O que é Golden Kappa Train? O que é Golden Kappa Train? Valeu, Eric. Mano,
Cara, tipo assim, eu queria muito que tivesse outros esportes que, tipo assim, que fossem tão famosos quanto o futebol aqui no Brasil, tá ligado? Tipo assim, é que acho que tem vários esportes muito legais, tipo basquete, beisebol. Tipo assim, sabe? Tem vários esportes tão legais, sabe? Tudo bem, sabe? O futebol é da hora também, mas tem tanto esporte legal mas que a gente não tem investimento, patrocínio. Sabe? Tênis é muito legal também. Quadribol. E não é valorizado, né, mano? Isso é meio triste, que a gente não tem esse investimento. Fora do futebol, não tem um investimento pros atletas. Até os próprios atletas das Olimpíadas, né, mano? Você vê que a maioria não tem um lugar bom pra treinar, não tem equipamento certo, porque não tem investimento, não tem patrocínio, né? Não tem marca que vai atrás. Ginástica, própria luta, né? Um judô, etc. Você vê medalhistas olímpicos tendo que trabalhar. Pois é, que eles têm que trabalhar para conseguir manter a rotina deles de atleta, né? Equipamentos, lugar para treinar, né? Vôlei também, exato. Acaba que aqui no Brasil, só o que tem o reconhecimento mesmo Agora é o... já pode mandar mano. profanação? Mandou R$5. Tô gravando ainda, Já ô pode. desgraçado! Quero dar o cozinho preto pro Hit enfiar a cabeça roxa com formato de pica. Que delícia. Não terminei a gravação, seu maldito! Enfim, né? Mas, mano, excelente vídeo. Eu gostei muito do vídeo, mano. Legal a história dele que eu falei, né? É interessante que ele não tenha deixado a seleção brasileira de lado, né? Tenha continuado até o final da seleção brasileira e não tenha ido pra NBA. Tipo assim, é uma pena que ele não tenha ido pra NBA. Porque acho que traria reconhecimento pro basquete brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal que ele não tenha traído a seleção brasileira e ido, tá ligado? Mas aí fica essa via de mão dupla 6-7, essa negócio assim, tipo, teria trazido reconhecimento, mas ao mesmo tempo, pô, ele ficou nas Olimpíadas e ganhou um monte de coisa, né? Mas enfim, mano, muito bom vídeo. Gostei, hein? Interessante. 6-7. É isso, guys. Esse foi o react de hoje. Se inscreva no canal, venham para a live. Tchau!